Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre diodo, né? Vamos ver aqui, o pessoal fala de condição reversa, escala de diodo. Vamos fazer um- umas medições aqui, né? Bom, o símbolo do diodo é esse aqui, certo? Esse aqui é o símbolo do diodo. O diodo sempre a gente vai ter o lado anodo, né? Que é chamado de anodo. Deixa eu colocar aqui. Então esse aqui vai ser o anodo e o outro lado vai ser o catodo, tá? A gente pode representar pela letra C ou pela letra K, ok? Então, sempre essa barreira vai ser o catodo, certo? Então, quer dizer que a corrente ela só vai fluir nesse sentido aqui, ó, como se fosse uma seta, certo? Então, a corrente ela sempre vai fluir do anodo para o catodo, certo? E quando a gente pega um diodo, né, para a gente medir, para a gente fazer a medição dele, a gente usa a escala de diodo, né? Então a gente coloca lá na escala de diodo no multímetro. Se a gente colocar a ponta vermelha no anodo, né? Então aqui ponta vermelha no anodo e a ponta preta no catodo, certo? O multímetro, como que ele funciona a medição do diodo? Ele vai sair uma corrente da ponta vermelha, certo? Vai ser uma corrente da ponta vermelha, vai fluir pelo anodo, vai passar pelo diodo, né? Ou seja, vai seguir o sentido da seta, o sentido da corrente. E vai voltar pelo catodo, voltando para a ponta preta, certo? E o multímetro ele vai me dar uma queda de tensão. Então essa queda de tensão é medida em milivolts, né? Ela é o valor que o diodo está consumindo, certo? O diodo, para que a corrente flua por ele, né? Ele vai consumir um valor. E esse valor vai dar uma queda de tensão. E geralmente é por volta dos 300 milivolts, né? Ou um diodo Schottky, né? Um diodo Schottky, né? Que chama. Esse valor é aproximadamente cento e pouquinho. 150, mais ou menos, dependendo do diodo, certo? Que é o diodo Schottky, né? Que é o diodo de ação rápida. Geralmente os diodos de proteção são usados diodo Schottky, né? Então, sempre que a gente medir dessa forma, ponta vermelha no anodo e ponta preta no catodo, ele vai me dar um valor de condução reversa, certo? Um valor de queda de tensão, ok? Então, como que isso funciona na prática na hora que a gente estiver medindo um celular, por exemplo? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só ver se eu consigo virar a tela aqui. Ó, aqui a gente tem um Moto G6, tá? Moto G6 Play. Esse aqui é o conector de carga dele, certo? O conector FPC, né? Na malha de dados, ó, a gente vai ter duas malhas, sempre em pares aqui, né? O pessoal já deve saber dessas malhas aí. A famosa DM e a famosa DP, que é dados mais, dados menos, certo? Então vamos supor o seguinte, que eu meça a condição reversa nessa malha aqui, ok? Então eu vou pegar aqui a minha ponta vermelha, vou colocar no GND, certo? E a ponta preta eu vou colocar no pino 24 aqui da malha, ok? E ele vai me dar um valor de condição reversa. Ele está me dando um valor aproximado aí de, sei lá, de 200, 300 milivolts, certo? Beleza. Se eu seguir a malha aqui, ó, eu vou ver que ela vai ter um resistor ligado em série aqui, certo? E ela vai lá, ó, para onde? PMI, que é o FPMIC, certo? E ela vai se dividir também e vai lá para CPU, né? Nesse HS aqui, que é comunicação com a CPU. Então, ele vai se comunicar com o PMIC e também vai se comunicar com a CPU, certo? Para transferir os dados, né? Se eu seguir a malha aqui, ó, que vai para o PMIC, ó, a gente vê que ela vai lá para o pino 123 do PMIC. E não tem nenhum outro componente, ó, nem em série, nem em paralelo,
Beleza, até aí. E se a gente seguir a malha que vai lá para a CPU, ó, a gente vai ver que também, ó, ela vai num test point, ó, apenas num test point, não tem nenhum outro componente, nem em série nem em paralelo. E vai lá no pino AE40 da CPU. Beleza? Então, compreendido aí, né? Ok, aí o que acontece? Eu vou medir lá e eu vejo um valor de mais ou menos 300 milivolts, certo? 300 milivolts. Como saber se essa malha tá boa ou não? Tá? Aqui tem um detalhe aí. Vamos supor que eu tenho um curto na malha, né? 300 milivolts é um valor aceitável, porque é a queda de tensão de um diodo, certo? Ou um diodo short que vai ter cento e pouquinho. Beleza. Se eu tiver um curto nessa malha, eu vou ter um valor próximo a zero, porque a queda de tensão, né, o diodo, digamos assim, né, ele está consumindo tudo praticamente, certo? Então não está sobrando nada no meu multímetro. Então a queda de tensão ela vai aparecer ali zero, próximo a zero milivolts, certo? Então quer dizer que ele está consumindo tudo que a malha que o multímetro está fornecendo. Geralmente o multímetro fornece 2 volts mais ou menos. Então, acima de 2 volts não, 3 volts dependendo do multímetro. Então, acima de 3 volts eu vou ter um valor OL, certo? Quer dizer overload, quer dizer que o multímetro já não consegue mais fornecer esse valor, tá? Então, se eu tiver um valor próximo a zero, quer dizer que algum componente que está ligado ao GND está consumindo esse valor, né? Quais são os componentes que pode ser? O conector de carga não é, porque está desconectado aqui, a subboard, certo? Ou seja, no FPC aqui está desconectado. Beleza. Pode ser o FPMIC, pode ser a CPU, né? Aí vamos supor que eu retire o FPMIC. Ou eu retiro esse diodo, eu abro a malha aqui. Esse diodo não, esse resistor, certo? Vamos supor que o valor continue em zero. Aí eu vou ver, eu vou falar, pô, ainda está em zero. Será que é CPU? Só que aí eu me esqueço de uma coisa. Eu tenho um componente aqui, ó, em paralelo aqui, ó, um diodo. E esse diodo, ele tá ligado, ele tá conectado aqui inversamente, certo? Então, note que eu falei que o anodo, a barreira é o catodo e o outro lado é o anodo. Se eu ligar aqui um multímetro com a ponta vermelha no terra, olha, ele está indo para o terra. Ponta vermelha no terra, eu vou estar ligando a ponta vermelha no anodo desse diodo, certo? E se eu ligar a ponta preta no pino 24, eu vou estar ligando no catodo desse diodo. Então eu vou estar testando esse diodo diretamente. Ele vai consumir os 300 milivolts. Então o valor dele, se ele for um diodo comum, vai ser 300 milivolts. Se ele for um diodo Schottky, vai ser cento e poucos milivolts, certo? Independente se eu tirar a subboard, se eu tirar o FPMIC, se eu tirar o processador, eu ainda vou ter um valor do diodo. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de se medir condição reversa, porque se eu tirar todos os componentes que fazem parte da malha de carga, eu posso tirar o FPMIC, posso tirar o PMIC, posso tirar processador, posso tirar tudo. Eu ainda vou ter o valor de 300 milivolts, que é o valor do diodo. Eu vou estar medindo o diodo, certo? Porque ponta vermelha no terra, é ponta vermelha no anodo desse diodo, porque ele está montado inverso. Ele está montado como proteção aqui. Entendeu? Ele está montado como proteção. Quer dizer que ele não deixa passar aqui, ó. A corrente ela tá vindo e ela vai bater na barreira aqui, porque a corrente ela sempre quer ir para terra, né? Ela vai bater na barreira aqui, ela não vai deixar passar. Então o diodo está de proteção.
Caso eu tenha uma sobretensão aqui, aí o diodo vai abrir e vai deixar passar por terra para proteger quem? Proteger CPU, proteger FPMIC, certo? Então, se eu tenho um valor, por exemplo, próximo a zero, pode ser esse diodo em curto, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se esse diodo não está em curto. Porque se esse diodo entrar em curto aqui, né, não é o FPMIC e não é a CPU. Vai ser sempre esse diodo, certo? Porque eu vou estar medindo ele, a primeira coisa que eu vou estar medindo é ele diretamente aqui, né? Eu posso abrir aqueles dois resistores ali, eu posso tirar esses dois resistores, né? A CPU não tem como abrir porque não tem um componente em série, mas se eu remover a CPU, eu ainda vou ter valor em condição reversa. Então, às vezes, você está medindo valor em condição reversa e você está achando que está bom. Pô, tá dando 300? Tá bom. Mas, às vezes, o FPMIC está desconectado da placa. Às vezes, esse resistor queimou. Às vezes, a CPU não tá mais conectada. Pelo menos essa parte do o pino AE45 lá já se desconectou e não está dando comunicação com a subboard. E aí o aparelho ou ele não carrega, ou ele não vai funcionar os dados, transmissão de dados USB, entendeu? Ou vai carregar lento, entendeu? E às vezes você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa mede a escala de diodo e acha que tá bom. E na verdade você está medindo o que o nome já diz, né? Você está medindo o diodo, certo? Então é assim que funciona a escala de condição reversa, gente. A gente vai sempre medir o componente em paralelo aqui, que é o diodo. Se não tivesse esse diodo, eu estaria medindo quem? Eu poderia estar medindo o FPMIC e a CPU, né? Dois componentes aí ligados no GND, né? Se eu tiro o FPMIC, aí eu vou estar medindo CPU, entendeu? Ou vice-versa. Então, por quê? Porque dentro do FPMIC eu vou ter transistores. E geralmente nas saídas, né, eu tenho transistor. E os transistores nada mais são do que diodos conectados ali de forma que forme o transistor, entendeu? O diodo é um semicondutor e o transistor também. Então, qualquer semicondutor, qualquer CI, se esteja ligado ao GND, ele vai me dar um valor de condição reversa, tá? Só que é um valor que você tem que saber interpretar, você tem que saber o que você está medindo, porque se você tiver só capacitor na malha aqui, o correto seria, por exemplo, capacitor em paralelo, por exemplo, ele tem uma alta resistência com o GND. Então quer dizer que o capacitor em paralelo, ele não tem comunicação com o GND, ele não tem queda de tensão, ele não tem consumo, certo? Se você injetar uma tensão numa malha que só tem capacitores em GND, capacitores em paralelo, o valor tem que ser zero de consumo, né? Ele vai dar um picozinho de consumo e depois vai zerar se você pegar a fonte lá, entendeu? Porque ele carregou o capacitor, depois que ele carregou, aquele capacitor ele não deve consumir mais, certo? Porém o diodo não, o diodo ele vai ter uma quedinha, ele vai ter um consumo, certo? Mínimo, mas vai ter. Se você ligar ele inversamente, né? Agora dessa forma aqui, ele não pode ter consumo também, mas em queda de tensão ele vai dar um valor. Porque queda de tensão você está ligando ele inverso, você está ligando com a ponta vermelha no catodo, no anodo e a ponta preta no catodo, certo? Se você ligar ao contrário, né, da forma correta, né, da forma correta que eu digo, da forma direta, né, e não inversa, com a ponta vermelha, com a ponta preta no GND e a ponta vermelha no pino 24 aqui, aí você não vai ter consumo, porque a barreira aqui vai impedir você de ter a queda de tensão. Então no diodo, sempre que você for medir um diodo, quando você mede aqui a ponta vermelha aqui no catodo e a ponta preta no anodo, né? A corrente ela vai sair da vermelha e ela vai bater na barreira aqui, ela não vai passar pro anodo. E aí você vai ter OL no multímetro, certo? Você não vai ter um valor de queda de tensão. Beleza? Isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado, pessoal que gostou aí. Não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar uma curtida aí que ajuda muito o canal, tá bom? Muito obrigado, valeu, pessoal. Até a próxima.